Jeremias profetizava: olha, se não voltarmos a Deus, Deus nos entregará nas mãos dos babilônicos. Porém não deram crédito, porém não ouviram sequer a profecia do profeta. Porém a Bíblia Sagrada vai dizer que o tempo agora passa, e o tempo quando passa, Deus permite agora a primeira invasão babilônica, que tem por objetivo: Nabucodonosor entra, bagunça a casa, destrói tudo, leva o povo a cativo, leva principalmente os homens sábios, os homens inteligentes. Entre esses homens estava Daniel e seus amigos. Mas o tempo não passa. Nabucodonosor agora vem com uma grande fúria, é uma grande perseguição. Nabucodonosor, ele faz o quê? Diz a Bíblia Sagrada que ele joga por terra os muros, as portas, a resistência. Ele deixa a nação sem nada e sem ninguém. Porém a Bíblia Sagrada vai dizer, para se cumprir a profecia do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 10, que esta invasão babilônica duraria 70 anos. Em 70 anos, o reino norte já não tem mais. Em 70 anos, diz a Bíblia Sagrada que a Arca da Aliança já não está mais presente. A Bíblia Sagrada vai dizer que a Arca da Aliança se perde nesta invasão. Só que não há mais relato bíblico sobre a invasão. O único relato bíblico da invasão é no livro de Apocalipse, que fala que João viu a arca debaixo do trono de Deus. Mas o tempo não passa. A Bíblia Sagrada vai dizer, nos Salmos do capítulo 136, no versículo 1, que à beira do rio da Babilônia, os nossos irmãos choravam, se lamentavam com saudade da sua pátria. A Bíblia Sagrada vai dizer, no Salmo do capítulo 136, que os nossos irmãos agora ouviam alguém zombar, ouviam alguém rir. E a Bíblia vai dizer que os babilônicos passavam, dizia assim: canta agora, louva agora, canta agora, canta o cântico de Sião. Só que entenda uma coisa: cantar o cântico de Sião em terra estranho é difícil. Talvez essa noite tu não conseguiu ainda cantar, talvez essa noite tu não conseguiu ainda jubilar, talvez essa noite tu não conseguisse mais adorar. Mas eu tenho uma palavra profética: ri de você hoje, zomba de você hoje. Talvez você não tenha força para cantar agora, mas é agora. Glória a Deus, eu creio, Senhor. A Bíblia vai dizer que o tempo passa, e quando o tempo passa, se levanta-se um homem, que Isaías profetiza, conhecido como Ciro. Ciro é tido como grande libertador. Ciro agora dá a carta de passagem para os nossos irmãos sair do exílio, sair do meio da ruína, sair do meio da queda, sair do meio do cativeiro, sair do meio da prisão, voltar para a sua pátria. Mas porém, quem abre a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, no capítulo 126, vai compreender que a Bíblia vai dizer que os nossos irmãos cantavam e diziam assim: estamos como quem sonhávamos, pois estamos retornando para a nossa pátria. Mas quando volta para a pátria, a casa estava bagunçada. Porque a casa estava bagunçada? Porque o sacerdote já não era mais sacerdote, já não havia mais sacerdote. A lei de Deus tinha se perdido, ou seja, o povo estava negligente perante a obra de Deus. Se eu fosse colocar um título nesta mensagem, o título que eu colocaria sobre esta mensagem: terror sobre o altar, pânico sobre o altar. Porque diz o pregador: porque terror perante o altar. Entenda uma coisa: com a Arca da Aliança perdida, a arca era o que simbolizava a presença de Deus, ou seja, a presença de Deus já não estava mais presente, ou seja, a nação tinha perdido algo espiritual muito forte, ou seja, o homem estava afastado da presença de Deus. Só
Zorobabel vê os povos se levantando contra eles. Zorobabel vê a queda, o fracasso e a ruína. Só que Zorobabel sabe que nos momentos difíceis não é momento para recuar, não é momento para parar. Momentos difíceis é para erguer a vida diante dos olhos e dizer: Deus, eis-me aqui. Em momentos difíceis é se pôr a vida perante a Deus. Aleluia. Zorobabel faz o que, meus irmãos? A arca já não está mais presente. Ele é esperto. Ele fala assim: olha, vamos erguer o altar sobre base. Erguer o altar sobre base. Base é estrutura. Não se ergue a vida sem estrutura. Pois quem ergue a vida sem estrutura, lá na frente vai padecer. Lá na frente vai cair. Lá na frente vai se arrebentar. Para se levantar a vida diante de Deus, é necessário ter uma base. Eu achei interessante isso sobre base. E fui procurar na Bíblia Sagrada. Quando eu fui procurar a Bíblia Sagrada, eu encontrei Jesus dizendo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 24. Porém, Jesus estava dizendo assim, que um certo homem, ele ouviu a palavra de Deus para criar base. O primeiro aspecto para criar base é ouvir a palavra de Deus. Pois quem ouve a palavra de Deus aumenta a sua fé. Pois a Bíblia fala que a fé vem por onde? Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sendo Jesus a própria palavra. Ou seja, eu só tenho fé como eu escuto a palavra de Deus. Para mim ter base, para mim erguer a minha vida, eu preciso caminhar não por vista, mas caminhar por fé. Olha só como isso é interessante. Lucas vai dizer essa mesma história, mas Lucas mostra uma profunda palavra. Aleluia. Lucas vai dizer que esse certo homem, ele cavou para poder firmar uma casa sobre a rocha. Firmar a casa, levantar a casa com estrutura. Lucas estava dizendo que aquele homem foi cavar para ter estrutura. Cavar aqui, podemos dizer que é ouvir, que é orar, que é jejuar, que é consagrar, é buscar a face de Deus, é ter experiência com Deus, é viver a cada dia os passos de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem foi cavar, e cavar muitas vezes não é fácil, porque quem cava normalmente cava sozinho. Quem cava normalmente não tem auxílio de ninguém, mas tem a fé para poder acreditar no milagre. A Bíblia Sagrada vai dizer que este homem agora, ele começa a cavar, e quando ele começa a cavar, ele firma a casa dele sobre a rocha. O homem agora planta-se uma casa sobre a rocha. Deixa eu dizer uma coisa: quem tem a casa sobre a rocha não é qualquer tempestade que leva embora os sonhos. Quem tem a casa sobre a rocha não se assusta com a primeira fofoca, nem com a primeira calúnia, nem com a primeira mentira. Levanta o que quiser, fala o que quiser, ele está necessitado. O vento pode bater de um lado e para o outro, mas ele permanece o quê? De pé. Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Isso é ter paz. Quando ele faz isso,
Zorobabel é esperto, já não tinha arca. Ele firma o altar sobre baixo. Firmar o altar é erguer a vida perante a Deus. Erguer o altar é se levantar diante de Deus. Erguer o altar é se pôr de pé e mediante a situação, e mediante ao vento ao contrário. Se pôr de pé é dizer: Deus, levanta-me e faça resplandecer a tua glória sobre mim. Se pôr de pé é para alguém que está caído, é para alguém que está desanimado. A mesma maneira que Deus falou com Ezequiel, Deus fala contigo na noite de hoje: filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Pôr de pé é conhecer as profundezas de Deus. Se pôr de pé é ter aquilo, um tesouro guardado que Deus quer revelar a ti. Lembra que Deus fala a Jeremias: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei as coisas firmes e ocultas que não sabe. Se pôr de pé é ver a magnificância da esplendência da glória de Deus. Se pôr de pé é pôr a vida aos olhos do Criador. Aleluia! Por que, pregador? Porque é fato. A ameaça estava batendo. O pânico tinha chegado. A situação estava complicada. Quem coloca a vida de pé diante de Deus, acontece duas coisas. A primeira coisa que acontece, quando eu ergo o meu altar, quando eu ergo a minha vida, a presença de Deus desce sobre o altar. Quando eu ergo a minha vida perante a Deus, o que acontece? Eu recebo a presença do Espírito Santo. E eu recebendo a presença do Espírito Santo sobre o meu coração, aí o mal não pode habitar. Eu recebendo a presença do Espírito Santo, que muitas vezes é simbolizado como fogo. O fogo é a purificação. E tendo a purificação, tem a restituição. Quem tem o Espírito Santo não tem lugar para o ódio no coração. Quem tem o Espírito Santo não tem lugar para a inveja no coração. Quem tem o Espírito Santo não tem lugar para o ciúme, para o coração. Quem tem o Espírito Santo sobre o coração não tem a malignidade que o mundo não há. Quem tem o Espírito Santo sobre o coração tem a profundeza, tem a revelação de Deus sobre a vida. Quem tem o Espírito Santo sobre o coração é bem-aventurado. Quem tem o Espírito Santo sobre o coração tem paz nos momentos mais duplicados da vida. Quem tem o Espírito Santo faz igual Pedro. A morte está batendo, a morte está chegando, e Pedro foi fazer o quê? Pedro foi dormir. Quem tem o Espírito Santo no coração não se assusta e não se abala. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo, Isaías no capítulo 41, no verso 10, tem a certeza que não é para ter medo. Tem a convicção que Deus o tempo todo está com ele. Quem tem o Espírito Santo sobre o coração vive de glória em glória, vive de novidade a novidade. Quem tem o Espírito Santo passa por maior turbulência,
passa por tudo, mas não perde o foco e nem a fé. Quem tem o Espírito Santo tem a providência divina sobre ele. Quem tem o Espírito Santo passou da morte para a vida. Pode estar passando o pior momento, mas tem absoluta certeza que o milagre de Deus irá chegar sobre a sua Glória a Deus. vida. Aleluia. Glória a Deus. Zorobabel é esperto.